Ouvintes da rádio Ramevali, aqui quem está falando é o Guilherme e no dia de ontem, quinta-feira, estive na Câmara Municipal de São José dos Campos acompanhando os debates, acompanhando aí como que foi mais uma sessão aí da Câmara dos Vereadores. E, como sempre, nós da Rádio Ramevali entrevistamos aí alguns vereadores para saberem aí o que estão pensando da vida, quais são as propostas e de alguns temas, né, polêmicos nacionais que eu pude levantar, como a questão do tarifaço, do Trump, e como que isso impacta a nossa querida cidade de São José dos Campos. Então fique aí com a gente e veja como que foi a nossa conversa. Eu estou aqui com o vereador Sidney Campos, terminou a sessão da Câmara Municipal. E Sidney, o balanço, né, do dia de hoje, né? O que você achou aí do debate, do que foi proposto? Balanço positivo, a gente aprovou diversos projetos de leis importantes para a nossa cidade, com relação às crianças, né, aperfeiçoamento dos servidores públicos para melhor educar as nossas crianças do município. Então, muito positivo. Próxima semana temos projetos importantes para São José dos Campos também. Nós tivemos aí hoje a aprovação de um repasse a mais de 4 milhões para fundais, que vai ajudar aí na educação dos nossos jovens e crianças do nosso município. Ô Sidney, fala uma questão mais nacional, mas que afeta aqui São José dos Campos, que é a questão do tarifaço, né? Tem alguma coisa aí que os vereadores estão propondo para poder acompanhar o tarifaço? E eu gostaria que você também expusesse a sua opinião aqui sobre o tema, lembrando que a Rádio Ramevali é uma rádio livre, onde as pessoas têm o direito de expressar como bem entender. Sim, com certeza. Para nós, principalmente aqui em São José dos Campos, né? A gente envia muitos produtos, tanto para os Estados Unidos como para outros países, e essa sobretaxação em cima dos nossos produtos é muito ruim para o país. A gente tem a questão do desemprego, porque imagina, a empresa ela não consegue vender seu produto lá fora, por que ela vai manter a quantidade de funcionários no seu quadro? Então ela vai ter uma redução, ou às vezes até fechar. Eu estive verificando em alguns portais que empresas de açaí lá em cima do norte e nordeste já estão parando de produzir porque não consegue mais enviar o seu produto para os Estados Unidos. Então isso acaba gerando desemprego no nosso país. Então é muito ruim essa sobretaxação em cima dos produtos brasileiros. Então é isso aí, palavra do Sidney Campos, muito obrigado. Eu estou aqui com a Amélia Naomi, vereadora do PT, acabou aí a sessão da Câmara. E, vereadora, qual que é o balanço aí de hoje? Olha, hoje nós votamos aqui vários projetos importantes de cada vereador, mas acho que teve uma discussão importante que é sobre a regularização das mídias, né? Porque, infelizmente, o que nós vimos com a viralização desse final de semana, que foi muito importante, dessa discussão das crianças terem acesso descontrolado na rede, é fundamental e ter uma regulamentação. O STF já fez isso e agora precisa o Congresso também votar isso. Amélia, vamos falar um pouco aqui, né, do tarifaço e no modo que isso impacta São José dos Campos, né? Existe algum debate? Você acha que deveria existir alguma comissão da Câmara para poder acompanhar os impactos da região? Então, eu fiz um requerimento, está aí, né, na Câmara, mas nós precisamos, como a Embraer saiu do tarifaço, nós recuamos, ainda não, mas está o requerimento aí da frente parlamentar para acompanhar. Na medida em que tiver consequências, a gente aciona. Teve um vereador aqui, né, que se coloca como oposição ao governo federal, né, se posicionando em relação ao tarifaço, né, e eu gostaria que você, né, que apoia o governo federal, se posicionasse sobre esse tema. Olha, primeiro que essa família que já tem um presidente, o pai dele já está de tornozeleira preso e o filho dele está lá nos Estados Unidos operando contra o povo brasileiro, ele deve perder o mandato também. Porque o que eles estão fazendo
desumano, porque nós teremos desemprego aqui em São José, como no Brasil, por conta dessa situação do tarifaço, do Trump e da família Bolsonaro. Então é isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Lino Bispo, vereador, né, daqui da cidade de São José dos Campos. E, Lino, fala um pouco aí do balanço da sessão da Câmara. Foi positivo, né? Mais uma quinta-feira que a gente se reúne aqui para apreciar os projetos. Foram lidos diversos projetos na sessão de hoje, né? E nós finalizamos aí mais uma sessão de trabalho, onde a gente vai aí legislando, né, para o bem da nossa cidade. Lino, uma questão polêmica aqui para você. No final do semestre passado, o prefeito Anderson Faria fez uma entrevista comentando que você agora faria parte do governo. Qual que é a posição do vereador Lino Bispo em relação à prefeitura? Essa conversa aconteceu, o prefeito está mentindo, está falando a verdade? Gostaria que você explicasse aí para o ouvinte. Então, desde o ano passado, o governo vinha fazendo conversa comigo para que eu pudesse vir para a base, não é? O primeiro semestre aí a gente tivemos algumas conversas, eu disse, olha, não é interessante para mim vir para a base, mas depois de uma conversa que tivemos, onde pontuei algumas coisas, que estar na base para não resolver o problema da nossa cidade, para mim não teria interesse. Mas estar na base e ajudar a nossa cidade a ganhar os investimentos, ajudar as nossas comunidades a resolver os problemas que nós temos, eu falei, estou disposto a contribuir, desde que essa contrapartida seja para atender as pessoas da nossa cidade. Lino, agora uma questão aí envolvendo questão nacional, que até foi objeto aí de polêmica no final da sessão da Câmara, sobre a questão do tarifaço, né? Existe algum grupo de trabalho sobre esse tema? E eu gostaria que o vereador expusesse a opinião sobre a questão do tarifaço, e aqui é um espaço livre, você pode discordar, concordar, né, criticar, né, se posicionar da maneira que você bem entender. Então, eu vejo que o tarifaço foi uma forma dos Estados Unidos dizer para o Brasil, nós somos parceiros, tá? Mas queremos uma política democrática, nós não queremos o STF legislando no Brasil, porque isso só atrapalha. O STF é para julgar as leis. É preciso que o presidente Lula tenha consciência disso, de que ele não tem habilidade para governar o Brasil, tá? Ele pegou um país andando, que saiu de uma pandemia, tinha tudo para o Brasil crescer e, infelizmente, não é o que nós estamos vendo. Então, se os Estados Unidos não faz essa intervenção, estaria um pouco pior do que está, ou seja, muito pior. Então, eu particularmente acho que foi uma mão que os Estados Unidos estendeu para o Brasil para dizer, podemos amargar um pouco agora? Podemos, mas não queremos ver o Brasil caminhando para uma ditadura, caminhando para uma Venezuela, caminhando para ser uma Cuba, enfim, esses países que de fato têm uma política social que é totalmente contra o crescimento do nosso povo. Então tá aí a palavra do Lino Bispo. Eu estou aqui com o Cláudio Apolinário, vereador, está aqui na sessão da Câmara. E, Cláudio, primeiramente, o que vai ser debatido, conversado aqui no dia de hoje? O que você pretende propor, né, nessa sessão? Nessa sessão de hoje nós temos vários projetos, inclusive um projeto do Executivo. Então nós estamos em discussão ali com os vereadores para elaborar exatamente qual vai ser a pauta que vai ser votada. É um momento agora de readequação da pauta, de ajuste da pauta, mas tudo votando, obviamente, em favor da cidade de São José dos Campos. Tem projetos da oposição, projetos da situação, então a gente está discutindo projeto a projeto e a gente pretende votar com excelência. Meu vereador, nós estamos acompanhando aí a questão do debate levantado pelo influenciador Felca, né, que é a problematização da adultização aí nas redes sociais. Primeiro, como que você vê esse debate e se você vai estar presente aí na comissão, né, para debater essa questão aqui na Câmara? Bom, certamente, hoje pela manhã a gente já teve uma primeira reunião da Frente Parlamentar que trata da questão da adultização, uma palavra que ela já é antiga, mas que agora passa a ser muito falada, né? O vídeo do Felca, ele viralizou e automaticamente esse debate ele está hoje em todas as casas legislativas e São José dos Campos não pode se abster dessa discussão. Uma discussão fundamental e importante, uma vez que a adultização das crianças tira das crianças a sua infância, a criança tem que viver etapa a etapa, conviver com os traumas de cada fase da sua vida,
Então é um debate importantíssimo, estou obviamente vinculado a esse debate. Hoje teve a primeira reunião, na reunião já tivemos algumas proposituras, inclusive um ofício que nós vamos encaminhar ao Hugo Mota e ao Davi Alcolumbre no Congresso Nacional, demonstrando a importância desse tema de discussão, e não apenas discussão, mas de aprovação de leis que promovam a guarda das nossas crianças. E, ô, Cláudio, para a gente fechar aqui, né, agora falando um tema também mais nacional, que afeta aqui em São José, que é a questão do tarifaço dentro do Trump. Aí você pode expor a sua opinião, que o espaço aqui é livre, mas eu queria saber, né, principalmente, se existe alguma comissão daqui da Câmara que vai estar acompanhando os efeitos do tarifaço aqui na cidade. Não, hoje não me lembro de ter nenhuma comissão, nenhuma frente parlamentar para isso. As comissões são comissões permanentes, né? Então são as comissões que já fazem parte da casa. Além das comissões, nós temos as frentes parlamentares, que aí sim poderia se propor, não me lembro de nenhum vereador que tenha proposto isso. Com relação ao tarifaço, Guilherme, existe uma grande discussão de qual é o motivo desse tarifaço, né? Aí tem as questões políticas, tem as questões econômicas e tem inclusive as questões do posicionamento do atual presidente da República. Se nós avaliarmos, claro que é a minha análise, a minha forma de enxergar esse fato, nós tivemos várias frases do presidente atual discutindo ou questionando o presidente dos Estados Unidos. Quando faz esse tipo de questionamento, obviamente se fecha as portas da negociação entre os dois países. Então hoje as portas estão fechadas, o nosso desejo obviamente é que elas se abram, porque esse tarifaço, obviamente que ele prejudica muita gente, muitos empregos serão perdidos, a economia vai passar por um problema, talvez no primeiro momento a gente vai ter aí uma deflação, uma vez que a questão é muito simples, não é por ações do governo do nosso país, mas pelo fato de os produtos agora sobrarem, automaticamente vai ter, num primeiro momento, uma queda nos preços. Mas após esta queda, certamente haverá de novo o aumento e a gente pode ter uma inflação muito mais exacerbada ali na frente. Então essa é a palavra do Cláudio Apolinário. Muito obrigado. Eu estou aqui com o vereador Zé Luiz, né, tá aqui na sessão da Câmara. E, vereador, primeiramente, o que vai ser pautado no dia de hoje? Hoje nós temos aqui várias proposituras de diversos vereadores, temos propostas também do Executivo, uma leitura também de novos projetos que adentraram a casa essa semana. Então hoje nós temos uma pauta bem recheada. E Zé Luiz, falar de um debate, né, bastante importante, que você foi autor para a criação de uma comissão contra a adultização, né, devido aí ao vídeo do influenciador Felca. Fala um pouco mais sobre essa comissão e qual que é a proposta dela. Inclusive, aproveitando a pergunta, nós tivemos a primeira reunião hoje, a frente parlamentar de enfrentamento à adultização infantil. A ideia é trazer esse debate para dentro das casas, conversar com as famílias, o problema dessa questão que acontece principalmente nos meios digitais. Então nós tiramos ali alguns projetos de leis, alguns encaminhamentos que nós vamos fazer hoje, alguns ofícios. Então a ideia é discutir junto à população os efeitos nocivos dessa questão da adultização infantil. Muito bem, e para a gente fechar agora de vez, a gente sabe que o Brasil passa aí por um problema do tarifaço, né? Embora seja uma questão nacional, isso atinge aqui a nossa cidade, São José dos Campos, né? E a pergunta que eu faço tem algum debate, alguma proposta de criar uma comissão para poder acompanhar, né, os efeitos do tarifaço aqui em São José? Na verdade, nós estamos acompanhando os relatórios que o Poder Executivo estão fazendo. É claro, o que depender da Câmara Municipal que a gente faça, em seguida, nós estamos à disposição. Mas, por enquanto, nós estamos acompanhando, junto ao Poder Executivo, quais são os efeitos negativos aqui para a nossa cidade. Então tá aí, muito obrigado, Zé Luiz. Eu estou aqui com a Juliana, vereadora aqui de São José dos Campos. E, Juliana, primeiramente, o que vai ser debatido no dia de hoje? Olha, hoje a pauta está bem enxuta, não tem nenhum projeto do Executivo, são projetos dos vereadores. Na verdade, nós nem sabemos ainda quais projetos vão ser discutidos, porque os que estão na pauta, provavelmente alguns vão ser tudo adiados. Então, vai ter que esperar um pouquinho para ver quais serão adiados, para a gente saber realmente o que será votado. E, Juliana, falar um pouco aí de política nacional,
né, sobre o tarifaço, né? A gente sabe que isso vai impactar a cidade de São José dos Campos, como já está impactando. Existe alguma proposta dos vereadores de criar uma comissão para poder acompanhar essa situação? Nós conversamos, assim, mas foi muito raso na terça-feira, ainda não tem nada concreto. Conversamos na possibilidade de ter uma comissão para acompanhar e cobrar, né? Mas a questão principalmente da questão do emprego aqui na nossa cidade, esse apoio, mas ainda não tem nada certo. Então é isso aí, muito obrigado, Juliano. Eu estou aqui com o vereador Renato Santiago, está aqui na sessão da Câmara, falando aí diretamente para a Rádio Rame Vale. E, vereador, primeiramente, o que vai ser votado aqui, debatido no dia de hoje? Sim, hoje nós temos várias pautas, né? Inclusive um projeto meu que fala sobre a adultização das crianças nas redes sociais. É um tema muito sensível, que tem sido muito abordado nessas últimas semanas, por conta de um vídeo que o influencer Felca ele colocou na rede, Felca, e eu tenho certeza que a gente vai ter o apoio dos vereadores, porque o que está acontecendo tem prejudicado demais o desenvolvimento das nossas crianças. Certo. Ô, vereador, eu estava até comentando aqui com você antes da nossa conversa aqui, né, que do buraco da João Steiner. Conta um pouco aí desse problema. Então, ali no Eldorado nós tivemos um vazamento, né, da Galeria de Águas Pluviais, né? Isso já tem mais ou menos uns 20 dias. E eu estive lá um dia à noite, porque a rua criou um buraco, ela afundou, né? E era perigo até um carro cair ali dentro. Aí eu acionei a SMC através do Sidney, a prefeitura, o secretário Bruno, e nós fomos atendidos e conseguimos. Foi refeita toda a galeria, mais de 100 metros de galeria de águas pluviais, e também o novo asfaltamento na rua. E tanto a comunidade quanto eu, nós ficamos muito felizes com o resultado. Vereador, agora eu vou falar um pouco aí de uma coisa mais nacional, mas que afeta o município de São José dos Campos, que é o tarifaço, né? Aqui é um espaço aberto, daí você pode falar a sua opinião livre, mas eu queria saber se existe alguma comissão, algum debate para ter uma comissão para poder acompanhar essa situação do tarifaço, como que vai impactar isso em São José. Sim, como você mesmo disse, né, é uma questão federal. Né, os Estados Unidos, por questões políticas, não tenho dúvida, né, está aplicando 50% de taxa no Brasil, isso já está trazendo resultados. O governo federal vai ter que rever muitos conceitos, muitas ideias, para que o nosso mercado não seja tão atingido como é a tendência que seja, né? E a gente, na cidade, a gente fica esperando uma decisão que é totalmente federal, para que a gente não sofra tanto com esse grande problema que pode se instalar no Brasil aí dentro dos próximos dias. Então é isso aí, muito obrigado, Renato Santiago. Eu estou aqui com o Roberto do Eleven, presidente aqui da Casa, da Câmara dos Vereadores de São José dos Campos. E Roberto do Eleven, retorno aqui, né? Já faz aí já uma semana. O que vai ser debatido hoje? Hoje tem projetos normais de vereador, do executivo, mas hoje está tudo normal, Câmara Municipal. Entraram em acordo os vereadores, de votação, hoje está tudo em paz. A galera está no clima amigável. Não no clima amigável, né? No clima jurídico da coisa, né? Os projetos vão para a cidade, alguns vão debater sim, mas isso aí faz parte do parlamento. E o vereador, uma coisa que preocupa bastante aí o trabalhador joseense, e aí, como a Rádio Rame Vale é um espaço aberto, você pode dar aí a sua opinião sobre o tema, é a questão do tarifaço do Trump. Vocês, a Câmara, estão acompanhando essa questão, né? Existe algum debate para a criação de alguma comissão para verificar como que isso vai afetar São José? Sim, a gente debate aqui, conversa, mas é uma esfera superior, né, de deputados, governadores. A gente torce para que tudo dê certo lá, porque realmente ninguém é a favor de aumento do tarifaço, né? Não contra o Trump, mas é uma esfera acima da gente. Entendi, tá certo. Então, muito obrigado aí, Roberto Eleven.
Eu estou aqui com o Carlos Abranches, do Cidadania, vereador daqui de São José dos Campos, falando diretamente aí para a Rádio Rame Vale. E, vereador, o que vai ser pautado, debatido aí no dia de hoje? Tem muitas pautas na área de educação, muitas pautas na área de saúde também. E estamos aí discutindo vários temas, né? Os vereadores estão apresentando suas propostas e vamos acompanhar. Temos todo projeto de lei que é trazido, só é trazido para entrar em votação única depois que tem os pareceres, né, das comissões. E eu tenho percebido que todos os pareceres que vêm, alguns votos são contrários, outros. O jogo político continua, né? Mas o parecer jurídico é invariavelmente contrário. E a gente aprende muito vendo esse tipo de coisa. Por que os pareceres das comissões são favoráveis e o jurídico contrário? Eles têm outro ponto de vista, né? Eles olham por outro ponto de vista. E eu tenho acompanhado isso daí para ver. Então hoje promete uma boa discussão em torno dos temas. Certo. O vereador, só para a gente fechar aqui, uma coisa que preocupa muito o trabalhador joseense, né, é essa questão política nacional e internacional em torno do tarifaço do Trump. A Câmara dos Vereadores está acompanhando esse debate, né? Está sendo discutida alguma comissão para poder acompanhar essa situação toda? Não, a princípio não. Todos nós estamos acompanhando, né, o noticiário, as discussões, as reflexões em torno desse tema. Não foi criada nenhuma frente, nem nada para discutir isso daí, mas evidentemente quem tem uma visão progressista está preocupado com esse tipo de influência que afeta a soberania nacional. Essa não é a mesma opinião de outras pessoas que compartilham com os pontos de vista mais voltados para o campo da direita. Então, a gente tem percebido que entre aqueles que apoiam e aqueles que são contrários, o jogo está mais ou menos empatado. A gente está acompanhando isso daí, esperando que o governo, a Câmara dos Deputados, mantenha-se, o Congresso Nacional, né, mantenha-se firme na defesa da soberania nacional, assim como o STF tem feito e o Executivo também. Então é isso aí. Muito obrigado, Carlos.